Minha filha, a senhora já ouviu o grito de um porco correndo solto no terreiro? Não é um som bonito, não. É um barulho que arrepia, que faz cachorro enfiar o rabo entre as pernas e galinha voar pro poleiro sem saber para onde vai. É um som de desespero, de confusão, de coisa saindo do controle. Mas para mim, esse som tem outro significado. Para mim, barulho de porco correndo é som de coragem. Parece estranho, eu sei. Mas quando eu terminar de contar essa história, a senhora vai entender direitinho o que eu quero dizer. Meu nome é Nilva. Já vivi tanto que às vezes acho que carreguei 2 vidas dentro de uma só. Nasci no interior, numa região de terra vermelha, onde o chão grudava no pé descalço e o vento trazia cheiro de mato misturado com flor de laranjeira. Era um lugar bonito, mas duro. Bonito porque Deus caprichou na paisagem. Duro porque a vida ali não perdoava ninguém. A nossa casa ficava numa estrada de terra que subia devagar até um morro. Era uma casa simples, dessas de parede caiada que amarelava com o tempo. Tinha um quintal grande, com pé de goiaba, um tanque de lavar roupa que vivia rachado, e lá nos fundos, o chiqueiro onde meu pai criava os porcos. Eu lembro do cheiro daquela casa como se estivesse sentindo agora. Cheiro de sabão de cinza nos dias de lavagem, cheiro de bolo de mandioca quando minha mãe acendia o forno, cheiro de terra molhada quando a chuva vinha de repente no meio da tarde. Era ali que a gente vivia. Era ali que eu fui feliz, sem saber que era feliz. E era ali, naquela casa com paredes finas que deixavam passar todo o barulho, que eu ouvia as brigas dos meus pais. Meu pai se chamava Roberto. Trabalhava na roça desde que o sol aparecia e só voltava quando já estava escurecendo. Quando ele entrava pela porta, a gente sentia o peso do cansaço dele no ar. Às vezes chegava quieto, sentava no banco da cozinha, tirava a bota suja de lama e ficava ali, olhando para o nada. Mas tinha dias que ele chegava com o sangue quente, e nesses dias a casa inteira mudava. A voz dele subia, as palavras saíam cortantes, e minha mãe ficava parada perto do fogão, com as mãos ocupadas em alguma coisa, como se estivesse tentando se proteger atrás daqueles gestos simples de mexer panela e dobrar pano. Eu lembro que ele repetia sempre as mesmas coisas, que tinha criança demais naquela casa, que não tinha condição de alimentar tanta boca, que aquela casa era pequena demais para tanta gente, e que se continuasse assim, ia mandar os filhos para a casa da mãe dele, Dona Edith, que morava numa propriedade maior, do outro lado da região. Eu não lembro das palavras certinhas, mas lembro do tom. Era o tom de quem joga pedra dentro de poço só para ouvir o barulho lá embaixo. E o poço era minha mãe. E minha mãe recebia aquilo tudo em silêncio. Dona Edith era minha avó paterna. Eu não tenho como dizer isso de um jeito bonito, então vou dizer do jeito que era. Ela não gostava da minha mãe. Nunca gostou. Desde o começo do casamento, tratava a mamãe como se ela fosse pouca coisa. Como se o filho dela merecesse alguém melhor, alguém com mais posses, mais nome, mais alguma coisa que minha mãe, segundo ela, não tinha. Mamãe era filha de gente simples. Gente que trabalhava de sol a sol e não tinha terra própria. Lavadeira a mãe, roceiro o pai. E para Dona Edith, isso era razão suficiente para olhar de cima para baixo e torcer o nariz cada vez que pisava na nossa casa. Eu lembro de uma vez, não sei bem quando foi, que Dona Edith veio visitar e ficou passando o dedo nos móveis procurando poeira. Minha mãe tinha passado a manhã inteira limpando tudo, e mesmo assim a velha achou um cisco em cima da cristaleira e mostrou para o meu pai com aquele sorrisinho de canto de boca. Mas eu já entendia, mesmo naquela idade. Aquilo não era sobre poeira, era sobre poder. A ameaça de levar os filhos era a arma mais pesada que meu pai usava contra minha mãe, e ele usava sempre. Cada briga terminava com aquela mesma promessa sombria de buscar a mãe dele e resolver tudo de uma vez. Naquele tempo, minha filha, muita gente achava que era direito do homem decidir essas coisas sozinho. Mulher não tinha voz, não tinha escolha, não tinha para onde correr. Se o marido dizia que ia dar os filhos, quem ia impedir? E minha mãe sabia disso. Por isso ficava calada.
Mas eu, no meu silêncio, já entendia que aquele silêncio dela não era fraqueza, era espera. Eu via nos olhos dela, quando ficávamos sozinhas na cozinha, um brilho que não era de choro, era outra coisa. Era como se ela estivesse guardando tudo dentro de um lugar que ninguém podia alcançar. Cada palavra dura do meu pai, cada olhar torto da minha avó, cada noite que ela passava acordada ouvindo o vento bater na janela. Tudo ia para dentro daquele lugar, e eu achava que um dia aquilo ia transbordar. Naquela época nós éramos 3, eu, a mais velha. Depois vinha o Raimundo, que vivia com o joelho ralado de tanto correr no terreiro. Depois a Carmelita, que era tão quietinha que às vezes a gente esquecia que ela estava no cômodo. E minha mãe carregava na barriga mais uma vida. A barriga já estava grande. Tão grande que ela andava devagar, com a mão apoiada nas costas e respirava fundo cada vez que se abaixava para pegar alguma coisa do chão. Eu ajudava no que podia. Esquentava a água, levava a roupa para o tanque, ficava de olho nos mais novos quando ela precisava descansar um pouco. Mas mesmo cansada, mesmo pesada daquele jeito, minha mãe nunca parou. Nunca vi aquela mulher parar. E foi numa manhã que começou como todas as outras, com o cheiro da lenha queimando no fogão e o som do galo cantando lá longe, que tudo mudou. Eu estava ajudando os meninos a se arrumar. O Raimundo não achava a outra sandália. A Carmelita estava com o vestido abotoado errado. E minha mãe estava na cozinha, separando o que tinha para a gente levar de merenda, quando ouvimos os passos. Passos pesados no terreiro, de bota. E mais um par de passos atrás, mais leves, mais apressados. Eu olhei pela janela e senti meu estômago gelar. Meu pai estava voltando, mas não estava sozinho. Do lado dele, com aquele vestido escuro de sempre e o rosto duro como pedra de rio, vinha Dona Edith. Os dois caminhavam juntos, lado a lado, com a mesma determinação nos olhos. E eu entendi, sem ninguém precisar me explicar, que aquela manhã não ia ser como as outras. Minha mãe também viu. Parou o que estava fazendo, largou a caneca em cima da mesa e ficou olhando pela janela, com uma mão na barriga e outra apoiada na beirada do fogão. Ficou ali, parada por alguns segundos que pareceram muito mais longos. E naquele silêncio, enquanto os passos se aproximavam, eu vi alguma coisa mudar no rosto dela. Não era medo, era decisão. Se a senhora quiser saber o que minha mãe fez naquela manhã, fica aqui comigo. Porque essa história tem muito mais do que parece. E o que ela fez naquele terreiro, nenhuma mulher que ouvir vai conseguir esquecer. Meu pai abriu a porta da cozinha sem bater. Entrou como se aquela casa fosse só dele. E, de certo modo, naquele tempo, era assim que os homens pensavam. A casa era do marido. A mulher morava dentro, mas não mandava. Dona Edith entrou logo atrás. Ela nem cumprimentou ninguém. Passou os olhos pela cozinha como quem avalia uma coisa à venda. Olhou para o fogão, olhou para a mesa, olhou para os pratos encostados na pia. Depois olhou para minha mãe. E aquele olhar, minha filha, eu nunca esqueci. Era um olhar que dizia tudo sem precisar de palavra. Um olhar que media, que pesava, que julgava. Eu já entendia o que aquele olhar queria dizer, mesmo sem ninguém me explicar. Que aquela casa era suja demais, que aquela comida era pouca demais, que aquela mulher era fraca demais para cuidar dos filhos do filho dela. Minha mãe ficou de pé perto da janela. Não se mexeu. Não abaixou o rosto. Ficou ali, com a mão na barriga, respirando devagar, como quem segura uma dor que não é só do corpo. Meu pai sentou no banco da cozinha e começou a falar. Eu não lembro de cada palavra, porque a memória guarda mais o sentimento do que a frase quando a gente tem medo. Mas lembro do tom. Era o tom de quem já tinha resolvido tudo e estava só comunicando. Ele falou algo sobre a situação não poder continuar, sobre as crianças precisarem de condição melhor, sobre a mãe dele ter preparado tudo para receber a gente na casa grande. Ele falava de nós como se a gente fosse encomenda, pacote que se despacha de um lugar para o outro. Dona Edith concordava com tudo.
Ela balançava a cabeça o tempo inteiro, com aquele rosto empertigado de quem se sente dona da razão. De vez em quando acrescentava alguma observação. Eu não lembro das palavras exatas, mas lembro que ela falou sobre providência, sobre ordem, sobre como ela já tinha separado o quarto, já tinha comprado tecido para fazer roupa nova. Falava como se estivesse fazendo caridade, como se estivesse resgatando a gente de um lugar ruim. E enquanto ela falava, eu vi minha mãe levar a mão à parte de baixo da barriga e apertar os lábios de um jeito que eu conhecia bem. As dores estavam começando. Eu estava parada na porta do quarto segurando a mão da Carmelita. A pobrezinha tremia tanto que eu sentia o tremor passando para o meu braço. Ela era tão miúda naquela época, tão frágil, que o vestido parecia engolir ela inteira. Os olhos estavam arregalados, grudados na cena que acontecia na cozinha, sem entender direito, mas sentindo tudo. O Raimundo estava atrás de mim, quieto pela primeira vez na vida. Ele que não parava nunca, que vivia correndo e derrubando coisa, estava encostado na parede, encolhido, abraçando os próprios joelhos. Parecia um passarinho molhado de chuva. Senti uma vontade enorme de fazer alguma coisa, de gritar, de puxar a mão da minha mãe, de sair correndo com meus irmãos. Mas naquela época, a gente não tinha direito de abrir a boca quando os adultos falavam. A gente engolia o medo e ficava ali, esperando a tempestade passar. Então eu fiz a única coisa que sabia fazer. Olhei para minha mãe e esperei. Ela estava encostada na parede perto da janela. A luz da manhã batia no rosto dela de um jeito que fazia a pele parecer dourada. Eu lembro das olheiras fundas, do cabelo preso num coque frouxo que estava se desfazendo, dos lábios secos e rachados do tempo seco. Mas os olhos, minha filha, os olhos dela estavam acesos. Tinham uma coisa dentro que eu nunca tinha visto daquele jeito. Não era choro, não era resignação, era algo mais fundo. Meu pai se levantou do banco em algum momento. Foi pro quarto e começou a mexer no baú onde minha mãe guardava a roupa da gente. Eu ouvia o barulho das peças sendo puxadas, jogadas em cima da cama, separadas com pressa. Dona Edith foi atrás, e lá de dentro eu escutava ela organizando tudo, dobrando cada peça com cuidado, como se estivesse empacotando uma encomenda para a viagem. E foi ali, ouvindo aqueles barulhos, que eu entendi que aquilo não era mais ameaça. Era real. Eles iam levar a gente embora. Naquele dia, naquela hora. A Carmelita começou a chorar baixinho. Não era choro de birra, não. Era choro de medo. Daquele que sai quase sem som, só com o corpo tremendo e as lágrimas escorrendo no silêncio. Eu apertei a mão dela e puxei para perto de mim, mas eu também estava tremendo por dentro. O Raimundo levantou do chão e veio grudado na barra da minha saia. Ficou ali, sem dizer nada, só segurando o tecido com os dedos brancos de tanta força. E minha mãe continuava parada, olhando. Em algum momento ela parou de olhar para dentro da casa e virou o rosto devagar até a janela. Olhou para o quintal, para o terreiro de terra batida onde as galinhas ciscavam na sombra da mangueira, para o varal onde as roupas balançavam com o vento morno, para o caminho de terra que sumia depois da curva do morro, e lá no fundo, para o chiqueiro. Ela ficou olhando para o chiqueiro por um tempo que pareceu longo demais. Os porcos estavam lá dentro, fuçando a lama, empurrando o coxo, fazendo aquele barulho de sempre. E eu vi uma coisa acontecer no rosto da minha mãe que eu nunca mais vi em pessoa nenhuma em toda a minha vida. Os olhos dela mudaram, como se uma porta tivesse se aberto dentro dela. Uma porta que estava trancada há muito tempo e que agora, de repente, alguém empurrou com toda a força. Ela tirou a mão da barriga, endireitou o corpo. E sem dizer uma palavra, sem olhar para trás, caminhou até a porta dos fundos e saiu para o quintal. Meu pai nem percebeu. Estava ocupado demais no quarto, tirando nossas coisas do baú com a pressa de quem quer terminar logo um serviço. Dona Edith também não viu. Estava de costas, dobrando roupa, organizando a encomenda que achava que ia levar. Mas eu vi. Eu vi minha mãe sair pela porta dos fundos com um passo que eu nunca tinha visto nela. Um passo firme, decidido.
De quem sabe exatamente o que vai fazer e já não tem mais nenhum medo de fazer. E meu coração disparou dentro do peito, porque naquele instante eu tive certeza de uma coisa. Minha mãe não ia deixar ninguém levar os filhos dela, custasse o que custasse. Eu não sei dizer com certeza quanto tempo meu pai e Dona Edith ficaram ali dentro do quarto, mexendo nas nossas coisas. Quando a gente está com medo, o tempo não funciona direito. 1 minuto de medo parece uma hora inteira. E aquela manhã foi toda feita de minutos assim, longos, pesados, grudados um no outro. O que eu lembro é do barulho. O barulho do baú sendo arrastado, de roupa sendo puxada, de passos no assoalho. E a voz do meu pai, abafada pela parede, falando coisas que eu não conseguia entender por inteiro, mas que tinham o tom de quem já tinha decidido tudo e não queria ouvir mais nada. Dona Edith de vez em quando soltava alguma palavra mais alta. Ela falou algo sobre ingratidão, sobre como minha mãe não sabia dar valor ao que tinha, sobre como aquilo tudo era culpa dela. Não lembro das frases certinhas, mas lembro do tom. Era o tom de quem se sente dona da razão. De quem acha que está fazendo o certo mesmo quando está destruindo a vida dos outros. E enquanto os dois estavam ocupados, minha mãe já tinha saído pela porta dos fundos. Eu vi quando ela desceu o degrau da cozinha. A barriga pesava para frente e ela segurou na batente da porta para não tropeçar. O vestido, que já estava apertado fazia tempo, esticava na altura da cintura, e eu vi que ela fez uma careta quando pisou no chão de terra. As dores estavam vindo de novo. Eu não sabia o que ela ia fazer. Pensei que talvez estivesse indo para o quintal, respirar um pouco, porque ela fazia isso às vezes quando ficava nervosa. Saía, ficava debaixo da goiabeira, passava a mão na barriga e ficava olhando para o nada até a respiração acalmar. Mas dessa vez, ela não foi para a goiabeira. Foi direto para o fundo do quintal. Eu fui atrás. Sem pensar, sem planejar, fui atrás como sombra. A Carmelita ficou na porta do quarto, encolhida, e o Raimundo ficou perto dela. Mas eu não consegui ficar parada. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava ver o que ia acontecer. O chiqueiro ficava bem nos fundos, encostado na cerca que separava nosso terreno do pasto vizinho. Era um cercado de madeira bruta, com tábuas mal pregadas e uma porteira que meu pai vivia consertando porque os porcos empurravam com o focinho até ela ceder. O chão ali era de lama escura, pisoteada, e o cheiro era forte. Cheiro de bicho, de lavagem azeda, de esterco fresco misturado com palha velha. Tinha uns 6 ou 7 porcos lá dentro naquela época. Eram bichos grandes, pesados, que meu pai engordava o ano inteiro para vender ou trocar por mantimento. Eu lembro que ele tinha orgulho daqueles animais. Falava deles com mais cuidado do que falava da gente às vezes. Minha mãe parou na frente da porteira. E ficou ali. Eu me escondi atrás do tronco da mangueira que ficava no meio do quintal. Dali eu via ela de perfil. Via a barriga enorme, o rosto molhado de suor, o peito subindo e descendo devagar. Ela estava olhando para os porcos com uma atenção que eu nunca tinha visto. Como se estivesse medindo alguma coisa, calculando. Hoje, com a idade que eu tenho, eu entendo o que passava na cabeça dela naquele momento. Ela estava pensando que os porcos eram a coisa mais importante daquela propriedade para os olhos do meu pai. Mais do que a roça, mais do que o milho, mais do que qualquer outra coisa. Se os porcos se soltassem, ele ia largar tudo para correr atrás. Porque perder um porco era perder dinheiro. E perder dinheiro para um homem como meu pai era pior do que qualquer coisa. Minha mãe sabia disso. Sabia porque vivia com ele. Porque conhecia cada pedaço daquele homem, cada fraqueza, cada prioridade. Sabia onde doía. Sabia o que tirava ele do prumo. E naquela manhã, com os filhos prestes a serem arrancados dos braços dela, ela usou o que sabia. Ela levou a mão à porteira. Os dedos estavam tremendo. Eu vi de longe. Vi os dedos apertarem a trava de madeira e hesitarem por um instante. Um instante só. Depois, ela puxou. A porteira abriu de uma vez. E foi como se alguém tivesse aberto a boca do inferno no meio daquele quintal.
Os porcos saíram todos de uma vez, empurrando uns aos outros, gritando daquele jeito que só porco grita. Um barulho agudo, desesperado, que cortava o ar da manhã como navalha. Eles espalharam em todas as direções. Um foi para o canteiro de couve e pisoteou tudo. Outro derrubou o balde de lavagem que estava perto do tanque. 2 saíram para o terreiro da frente, esbarrando nos varais, arrastando roupa pelo chão de terra. Em poucos segundos, o quintal virou um caos. O barulho das galinhas voando apavoradas ficou na minha cabeça. Do cachorro latindo sem parar. De um porco passando tão perto de mim que eu senti o pelo áspero raspar na minha canela. Da poeira subindo, vermelha, grossa, cobrindo tudo como uma nuvem de fim de mundo. E o grito do meu pai cortou o ar. Ele deve ter ouvido a confusão lá de dentro do quarto, porque saiu correndo pela porta da frente com o rosto transtornado. Eu lembro da expressão dele. Não era raiva, ainda não. Era pânico. O pânico de quem vê a coisa mais valiosa que tem, correndo solta, sem controle. Dona Edith veio atrás, tropeçando no degrau da varanda, segurando a barra do vestido para não pisar. Ela gritava alguma coisa, dava ordens, apontava para o lado que os porcos tinham ido, mas ninguém estava ouvindo. Meu pai já tinha corrido para o lado do pasto, tentando cercar um dos bichos que estava quase passando pela cerca. E foi nesse momento, minha filha, no meio de toda aquela loucura de bicho gritando e gente correndo e poeira subindo, que minha mãe apareceu na porta dos fundos. Ela olhou para mim, e eu olhei para ela. Eu nunca vou esquecer o rosto dela naquele instante. Estava molhado de suor e de lágrima, tudo misturado. Os olhos estavam vermelhos, inchados, e ao mesmo tempo tinham uma firmeza que eu nunca tinha visto em pessoa nenhuma. Era o rosto de alguém que já tinha tomado a decisão mais difícil da vida e agora não ia voltar atrás por nada desse mundo. Ela fez um gesto com a mão. Um gesto pequeno, rápido, quase invisível. Estava me chamando. E naquele gesto, naquele movimento de dedos que durou menos que um segundo, eu entendi tudo. A gente ia embora. Tudo aconteceu rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Eu sei que isso não faz sentido para quem não viveu, mas é assim que a memória guarda essas coisas. Parece que o tempo se partiu em 2 naquela manhã. De um lado, os porcos correndo e gritando e derrubando tudo num desespero que durou o que pareceram poucos segundos. Do outro, minha mãe caminhando até a porta dos fundos e me olhando com aqueles olhos que eu nunca mais esqueci. E isso pareceu durar uma vida inteira. Quando ela fez aquele gesto com a mão me chamando, eu não pensei. O corpo foi sozinho. Larguei a porta onde estava apoiada, agarrei a mão da Carmelita com uma e puxei o Raimundo pela camisa com a outra. Eu lembro que a Carmelita tropeçou no degrau da varanda dos fundos e quase caiu. Eu segurei ela pelo braço com tanta força que depois, muito tempo depois, ela ainda me contava que ficou com a marca dos meus dedos no pulso durante dias. O Raimundo não falou nada. Veio atrás de mim como sombra, com os olhos bem abertos e os lábios apertados. Ele que era tão barulhento, tão inquieto, naquela hora parecia que tinham tirado a voz dele. Andava no meu passo, colado, e eu sentia a respiração dele quente na minha nuca. Minha mãe já estava no quintal dos fundos, perto da cerca que dava para o caminho de terra. Ela se apoiou no mourão da cerca com uma mão e com a outra segurou a parte de baixo da barriga. Eu vi o rosto dela se contrair de dor. Uma contração forte, dessas que dobram o corpo. Ela ficou parada ali uns instantes, respirando pela boca, com os olhos fechados. Eu lembro de ter sentido um medo tão grande naquela hora que as pernas quase não obedeciam. Não era só medo do meu pai. Era medo de tudo. Medo de não saber para onde a gente estava indo. Medo do que ia acontecer com a minha mãe naquele estado. Medo do que ia acontecer com a gente se meu pai viesse atrás. Mas minha mãe abriu os olhos, olhou para nós 3. E fez que sim com a cabeça, devagar, como quem diz que está tudo bem mesmo quando não está. Eu lembro que naquela hora eu ouvia, lá do outro lado da casa, o barulho da confusão no terreiro da frente. Os porcos continuavam espalhados, gritando, o cachorro latia sem parar.
E a voz do meu pai, longe, abafada, parecia desesperada tentando controlar a bagunça. Dona Edith também gritava alguma coisa, mas o som chegava confuso, misturado com tudo o mais, e fomos. Minha mãe passou pela cerca primeiro, levantando o arame com cuidado para não rasgar o vestido na barriga. Eu ajudei a Carmelita a passar por baixo. Depois, o Raimundo. Depois eu. O caminho de terra começava logo ali, subindo numa ladeira suave que ia até a estrada principal. Era um caminho que a gente conhecia bem, porque era por ali que passávamos para ir buscar água no ribeirão nos dias de seca. Mas naquela manhã, aquele caminho parecia outro. Parecia mais longo, mais largo, mais exposto. Como se o mundo inteiro pudesse nos ver ali, fugindo. Minha mãe caminhava na frente. Devagar, por causa das dores, por causa da barriga, por causa do chão irregular cheio de pedra solta e buraco de chuva. De vez em quando ela parava. Apoiava as 2 mãos nos joelhos, respirava fundo 2 ou 3 vezes e depois voltava a andar. Cada parada era uma agonia para mim, porque eu ficava olhando para trás, esperando ver meu pai aparecendo na curva a qualquer momento. Eu lembro do cheiro daquela manhã no caminho. Cheiro de orvalho secando na grama, cheiro de esterco de vaca vindo do pasto vizinho, cheiro de capim gordura aquecendo no sol que já começava a esquentar. E por cima de tudo, o cheiro de suor da minha mãe, que ia na frente deixando um rastro de esforço no ar. A Carmelita chorava em silêncio do meu lado. Não soluçava, não gemia, só chorava. As lágrimas desciam pelo rosto dela e pingavam no vestido sem fazer barulho. Ela andava olhando para o chão, como se tivesse vergonha de estar ali naquela situação, ou como se não quisesse ver o que tinha ao redor. O Raimundo ia do meu outro lado, com os punhos fechados. Eu lembro dos punhos dele, pequenos, cerrados com força, como se ele estivesse se preparando para brigar com alguém que nem tinha aparecido ainda. De vez em quando, ele olhava para trás também, rápido, e depois voltava a olhar para frente com o queixo duro. E minha mãe chorava. Eu lembro disso com uma clareza que dói até hoje. Ela chorava enquanto andava. Não era choro de desespero, não era choro de quem desistiu. Era choro de quem está fazendo a coisa mais difícil da vida e sabe que não pode parar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e ela nem levantava a mão para limpar. Deixava cair, como se não tivesse tempo para cuidar das próprias lágrimas, como se toda a força que tinha estivesse sendo usada para manter os pés no caminho e a gente perto dela. Eu olhei para trás tantas vezes naquele trajeto que perdi a conta. Cada curva que a gente passava, eu esperava ver a figura do meu pai surgindo atrás da poeira. Cada barulho de galho quebrando, cada som de bicho no mato, meu coração disparava e eu apertava a mão da Carmelita com mais força. Mas ele não veio. Eu não sei quanto tempo a gente andou. A memória não guardou isso. Guardou os cheiros, guardou os sons, guardou a sensação da terra quente debaixo da sola fina da sandália. Guardou o barulho da respiração pesada da minha mãe e o silêncio assustado dos meus irmãos. Mas o tempo mesmo, esse escapou. Eu só sei que em algum momento, quando o sol já tinha subido e o calor começava a apertar, minha mãe parou de novo. Dessa vez, não foi por causa das dores. Ela parou e olhou para frente, para uma casa que aparecia no fim de uma cerca de arame, depois de um trecho de pasto com gado magro pastando na sombra de uma paineira. Era a casa de seu Francisco e Dona Judite. Uma família boa da região, gente conhecida por nunca virar as costas para quem precisava de ajuda. Eu lembro que minha mãe olhou para aquela casa como quem olha para um porto depois de uma travessia que quase não sobreviveu. E pela primeira vez desde que saímos de casa, ela parou de chorar. Não porque a dor tinha passado, mas porque agora tinha uma porta para bater. E o que aconteceu dentro daquela casa, minha filha, mudou tudo de novo, porque a gente achou que tinha chegado num lugar seguro. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Ainda vejo o portão da casa de seu Francisco. Era um portão de madeira pintado de verde escuro, com a tinta já descascando nos cantos e que fazia um rangido comprido quando alguém a empurrava.
um rangido que parecia uma pergunta. Como se o portão estivesse dizendo: quem é que chega a essa hora? Minha mãe parou diante daquele portão e ficou ali por um instante, com a mão apoiada na madeira gasta. Ainda consigo ver os dedos dela apertando a beirada do portão com tanta força que as juntas ficaram brancas. Ela respirava pela boca, curta, rápida, e o vestido na altura da barriga estava escurecido de suor. Eu acho que ela estava juntando forças. Não só para o corpo, que já estava no limite, mas para a alma também. Porque bater na porta de alguém e pedir socorro é uma coisa que custa caro por dentro, minha filha. Custa o orgulho, custa a vergonha, custa aquele pedaço da gente que sempre tentou resolver tudo sozinha. E minha mãe era assim. Mulher de resolver sozinha. Mulher de engolir dor com a boca fechada e continuar andando. Mas naquela manhã, ela não podia mais resolver sozinha. Foi a Carmelita que fez o barulho. Não de propósito. Ela tropeçou numa raiz que saía do chão perto da cerca e soltou um gemido fininho. Foi o bastante. Lá de dentro da casa veio um barulho de passos, uma cadeira sendo arrastada e depois a porta se abriu. Dona Judite apareceu na varanda. Vejo Dona Judite como se estivesse na minha frente agora. Era uma mulher larga, de braços grossos e rosto redondo, com o cabelo preso num lenço de tecido estampado. Tinha as mãos cheias de farinha, porque devia estar preparando alguma coisa na cozinha àquela hora. Usava um avental desbotado que já tinha sido florido um dia, mas agora era só uma lembrança de cor. Ela olhou para minha mãe, olhou para a gente, olhou para a barriga, e não precisou de explicação nenhuma. Ela desceu os degraus da varanda mais rápido do que eu esperava para uma mulher daquele tamanho. Veio até o portão, abriu e segurou minha mãe pelo braço com uma firmeza que não era de força bruta. Era a firmeza de quem sabe amparar. De quem já viu sofrimento de perto e não precisa de discurso para entender o que está acontecendo. Minha mãe não conseguiu falar. Isso ficou marcado em mim. Ela abriu a boca, tentou dizer alguma coisa, mas o que saiu foi só um soluço. Um soluço fundo, rasgado, que parecia vir do fundo do corpo. E junto com aquele soluço vieram as lágrimas que ela tinha tentado segurar durante todo o caminho. Não as lágrimas silenciosas de antes. Essas eram diferentes. Essas eram de rendição. De alguém que finalmente chegou num lugar onde podia desmontar. Dona Judite não perguntou nada naquela hora. Primeiro cuidou. Levou minha mãe para dentro, sentou ela numa cadeira perto do fogão. Trouxe água, trouxe um pano úmido para o rosto. Depois olhou para nós três, parados na porta feito estátuas, e fez um gesto largo com o braço nos chamando para dentro. O cheiro daquela casa nunca me saiu da memória. Cheiro de rapadura derretendo, de canela, de madeira velha. A cozinha era escura, com uma janela pequena que deixava entrar um feixe de luz dourada, onde a poeira flutuava devagar. Tinha um rádio em cima de uma prateleira, desligado, e um relógio de parede que fazia um tic-tac tão alto que parecia que a casa tinha coração. Seu Francisco apareceu pouco depois. Ele veio do lado de fora, do curral ou do paiol, com chapéu de palha na cabeça e uma enxada na mão. Era um homem magro, de bigode fino e olhos pequenos, mas que tinham uma bondade dentro que a gente sentia sem precisar de palavra. Ele olhou para a cena na cozinha, olhou para a esposa, e eu lembro que os dois trocaram um olhar daqueles que só gente que vive junto há muito tempo consegue trocar. Um olhar que dizia tudo. Dona Judite deve ter explicado alguma coisa para ele, ou talvez nem tenha precisado. O fato é que ele colocou a enxada num canto, tirou o chapéu e sentou no banco perto da porta, como quem diz que não ia sair dali enquanto não entendesse o que tinha acontecido e o que precisava ser feito. Em algum momento minha mãe conseguiu falar. Eu não lembro de tudo que ela disse, mas lembro de pedaços. Lembro que ela falou do meu pai e de Dona Edith. Lembro que falou que queriam tirar os filhos. Lembro que a voz dela falhava a cada frase e que ela passava a mão na barriga entre uma palavra e outra, como se estivesse pedindo desculpa para o bebê por toda aquela confusão. Dona Judite escutou tudo sem interromper. De vez em quando fazia que sim com a cabeça, devagar.
com aquela expressão de quem já viu muita coisa nessa vida e não se espanta mais, mas também não aceita. Num certo momento, Dona Judite levantou da cadeira e foi até o quarto. Voltou com um cobertor velho e estendeu em cima de um banco comprido que ficava perto da parede. Fez sinal para minha mãe deitar ali. Minha mãe resistiu no começo, eu lembro. Fazia que não com a cabeça, como se deitar fosse uma coisa que ela não podia se dar ao luxo de fazer naquele momento. Mas o corpo decidiu por ela. As pernas cederam e ela se apoiou no banco, primeiro sentada, depois deitada de lado, com a barriga encostada num travesseiro que Dona Judite colocou ali. E foi deitada naquele banco, na cozinha de gente que não era da família, mas que naquela hora era tudo o que a gente tinha, que minha mãe fechou os olhos pela primeira vez desde o começo daquela manhã. Eu fiquei sentada no chão, perto dela, com as costas encostadas na parede. A Carmelita tinha adormecido no colo de Dona Judite, exausta de tanto chorar. O Raimundo estava na varanda, sentado nos degraus, olhando para a estrada com aquela cara dura que ele fazia quando queria parecer corajoso, mas estava morrendo de medo por dentro. E eu ficava olhando para o rosto da minha mãe dormindo e pensando que aquilo não podia ser a vida da gente. Que a gente tinha saído de casa correndo, sem levar nada, sem saber para onde ir, e agora estava na cozinha de um vizinho, como bicho que foge de queimada e se esconde no primeiro buraco que encontra. Foi seu Francisco que tomou a decisão seguinte. Ele conversou com Dona Judite em voz baixa, os dois perto da porta, e depois veio até perto de mim e falou alguma coisa sobre não podermos ficar ali. Não por maldade. Ele explicou com aquele jeito manso dele que meu pai ia procurar e que ali seria o primeiro lugar onde ele ia olhar. Eu lembro que ele falou o nome de uma pessoa. Uma prima da minha mãe, Dona Palmira, que morava mais longe, num vilarejo do outro lado do rio, para onde meu pai não ia tão fácil. E quando minha mãe acordou, pouco tempo depois, já estava tudo decidido. A gente ia para a casa de Dona Palmira. Mas o que ninguém sabia ainda, o que nem minha mãe podia imaginar naquela hora, é que a dor mais funda daquela história ainda estava por vir. E ia chegar junto com a noite. Seu Francisco arrumou a carroça. Ainda ouço o barulho das rodas de madeira sendo empurradas para fora do paiol, do cavalo velho sendo atrelado com aquela calma de quem faz a mesma coisa todo dia. Lembro do cheiro de couro gasto das rédeas e da palha seca que forrava o fundo da carroça, que espetava as pernas quando a gente sentava. Dona Judite preparou uma trouxa com pano limpo, uma garrafa de água, um pedaço de rapadura e um vidro escuro que eu não sei o que tinha dentro, mas que ela entregou para minha mãe com um cuidado que parecia mais do que remédio. Parecia proteção. Minha mãe subiu na carroça com ajuda. Seu Francisco ofereceu a mão e ela demorou uns segundos antes de aceitar, como se ainda custasse receber ajuda de alguém. Mas aceitou. Sentou no fundo, encostada num saco de estopa que Dona Judite colocou para servir de apoio, e puxou a gente para perto dela. Eu fiquei de um lado, a Carmelita do outro, e o Raimundo na frente, perto de seu Francisco, com as pernas balançando para fora da carroça. Dona Judite ficou no portão, olhando a gente se afastar, com os braços cruzados e aquele rosto de quem está rezando por dentro sem mover os lábios. Eu nunca mais esqueci aquela imagem. A figura dela ficando pequena na estrada enquanto a carroça subia o morro. O lenço estampado na cabeça, o avental desbotado, a mão que ela levantou no último segundo para fazer um aceno que era mais bênção do que despedida. O caminho até a casa de Dona Palmira era longo. Passava por trechos de estrada que eu nunca tinha visto, por porteiras de fazenda, por pedaços de mata fechada onde o sol quase não entrava, e o ar ficava fresco e úmido, com cheiro de folha podre e musgo. O cavalo andava devagar, tropeçando nas pedras maiores, e a carroça balançava de um lado para o outro num ritmo que em outro dia teria me dado sono. Mas naquele dia eu não conseguia fechar os olhos. Eu ia olhando para tudo ao redor, como se o mundo tivesse mudado de uma hora para outra. E, de certo modo, tinha mudado. De manhã, eu estava na minha casa, arrumando meus irmãos para a escola. E agora estava numa carroça, fugindo, sem saber se ia voltar para aquela casa algum dia.
Minha mãe ficava quieta a maior parte do caminho, mas eu sentia a tensão no corpo dela cada vez que uma contração vinha. Ela apertava minha mão com uma força que não combinava com o tamanho dela. Apertava e segurava, sem fazer barulho, sem soltar gemido, como se estivesse empurrando a dor para baixo com a própria vontade. Depois relaxava os dedos, respirava devagar e ficava olhando para o céu como se estivesse conversando com alguém que só ela podia ver. Eu lembro de ter pensado, naquela hora, que minha mãe era a pessoa mais forte que eu conhecia. E, ao mesmo tempo, a mais sozinha. Porque toda aquela força vinha de um lugar que ninguém ajudava a carregar. Era dela e só dela. E eu queria tanto poder dividir aquele peso, mas não sabia como. A Carmelita dormiu encostada na barriga da minha mãe. Minha mãe colocou a mão na cabeça dela e ficou alisando o cabelo devagar, com aquele carinho automático de mãe que funciona mesmo quando o mundo está desabando. O rosto da Carmelita estava inchado de tanto chorar, com as bochechas vermelhas e os cílios grudados de lágrima seca. O Raimundo ia na frente, ao lado de seu Francisco, e em algum momento começou a fazer perguntas sobre o cavalo. Eu lembro disso porque me surpreendeu. No meio de toda aquela desgraça, ele queria saber o nome do bicho, se ele era manso, se corria rápido. E seu Francisco respondia com paciência, com aquela voz mansa dele, como se entendesse que aquilo não era curiosidade, era um jeito de não pensar no que estava acontecendo. Quando a gente chegou na casa de Dona Palmira, o sol já tinha passado do meio do céu e começava a descer. A casa ficava num terreno cercado de bananeira, com um riacho fino correndo nos fundos que fazia um barulhinho manso de água batendo em pedra. Tinha um pé de manga enorme na frente, com galhos abertos que faziam uma sombra larga no terreiro, e o chão debaixo dele estava coberto de folha seca que estalava quando a gente pisava. Dona Palmira veio correndo quando viu a carroça. Ela era uma mulher pequena, magra, de cabelo grisalho cortado curto e mãos nervosas que não paravam quietas. Ela tinha o rosto da família da minha mãe, o mesmo formato de olhos, o mesmo nariz fino, e quando viu minha mãe descendo da carroça naquele estado, levou as mãos à boca e ficou ali, parada, por uns segundos. Depois se mexeu. E quando se mexeu, minha filha, foi com uma rapidez que eu não esperava. Entrou na casa gritando alguma coisa para dentro, e de repente apareceu mais gente. Uma moça que devia ser filha dela e uma senhora mais velha que eu não conhecia, que tinha os cabelos completamente brancos e andava com uma bengala de madeira torta. Levaram minha mãe para dentro, pro quarto dos fundos, um cômodo pequeno com uma janela que dava para o riacho e que tinha uma cama de ferro com colchão de palha coberto por um lençol branco. Eu lembro do branco daquele lençol. Num dia tão escuro, tão cheio de medo e confusão, aquele lençol branco parecia a coisa mais limpa e mais segura do mundo. Deitaram minha mãe na cama. A senhora dos cabelos brancos começou a examinar ela com mãos experientes, apalpando a barriga, medindo alguma coisa com os dedos espalhados, encostando o ouvido para escutar. Eu lembro que ela fez uma expressão que me gelou por dentro. Não disse nada, mas olhou para Dona Palmira de um jeito que não precisava de palavra. Alguma coisa não estava bem. Dona Palmira nos tirou do quarto. Levou a gente para a cozinha, deu comida, deu água. A Carmelita comeu sem levantar os olhos do prato. O Raimundo comeu rápido, como se tivesse pressa de voltar a vigiar a porta do quarto. E eu não consegui comer. A comida ficava parada na boca como se fosse feita de areia. Eu ficava olhando para a porta fechada do quarto dos fundos, ouvindo sons abafados que vinham de lá de dentro. A voz de Dona Palmira, a voz da senhora velha. E de vez em quando, um gemido da minha mãe que me atravessava o corpo inteiro como fio de navalha. Em algum momento começou a escurecer. A luz da janela da cozinha foi ficando cor de cobre, depois cor de cinza, depois sumiu. Alguém acendeu uma lamparina e a sombra da chama ficava dançando na parede, como se estivesse nervosa também. E os gemidos do quarto foram ficando mais fortes, mais seguidos, mais desesperados. E eu ali, sentada naquela cozinha que não era minha, naquela casa que não era minha, sem poder fazer nada a não ser escutar e rezar para Deus que aquilo acabasse bem.
Mas Deus, naquela noite, tinha outros planos. Eu não sei que horas eram quando tudo ficou quieto. Tinha sido uma noite inteira de barulho, de gemido, de passos apressados dentro do quarto, de água sendo esquentada no fogão, de pano sendo rasgado em tiras, de vozes abafadas dando instrução. A casa toda parecia respirar no ritmo das dores da minha mãe, como se as paredes estivessem sentindo junto. A Carmelita tinha adormecido no meu colo, enrolada num cobertor que Dona Palmira trouxe. O corpo dela estava quente, molinho, e a respiração saía fininha, tranquila, como se dormir fosse a única defesa que ela tinha contra tudo aquilo. Eu ficava alisando o cabelo dela sem perceber, repetindo o mesmo gesto que via minha mãe fazer, como se aquele carinho pudesse proteger alguém de alguma coisa. O Raimundo estava sentado no chão do corredor, perto da porta do quarto. Ele se recusou a ir para a cozinha. Ficou ali a noite inteira, com as costas na parede e os olhos grudados na fresta de luz que saía por baixo da porta. De vez em quando, ele encostava a cabeça na madeira, como se quisesse ouvir melhor o que acontecia lá dentro. Eu lembro de ter olhado para ele em algum momento da madrugada e ter visto que os lábios dele se mexiam sem soltar som. Estava rezando. Raimundo, que nunca ficava quieto para reza nenhuma, estava rezando sozinho no escuro. Eu fiquei na cozinha a noite toda, sentada na mesma cadeira, com a Carmelita no colo, ouvindo cada som que vinha daquele quarto como se fosse tiro. Cada gemido da minha mãe me rasgava por dentro. Eu apertava os olhos e mordia o lábio e tentava não chorar, porque se eu chorasse, a Carmelita ia acordar e se ela acordasse, ia chorar também, e eu não tinha forças para segurar o choro de mais ninguém. A lamparina na mesa fazia uma luz fraca que tremulava com qualquer brisa. As sombras na parede se mexiam como bichos inquietos. O relógio de algum cômodo marcava as horas com uma batida seca que parecia contar o tempo de um jeito cruel, como se quisesse mostrar que cada minuto era um minuto a mais de sofrimento. Eu lembro do cheiro daquela noite. Cheiro de água fervida, de erva amarga que alguém preparou como chá, de suor, de medo. Cheiro de pano molhado e de lamparina queimando querosene. E por cima de tudo, um cheiro doce e enjoado, que eu não sabia o que era naquela época, mas que hoje sei que era cheiro de sangue. Em algum momento da madrugada, quando o céu lá fora já estava começando a clarear naquela cor de cinza que vem antes do amanhecer, os gemidos pararam. E veio o silêncio. Uma quietude tão pesada que eu senti ela cair em cima de mim como cobertor molhado. Não era alívio, não era descanso. Era uma coisa errada, uma ausência que tinha peso e forma. E eu entendi o que faltava antes mesmo de alguém me dizer. Faltava o choro. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que a gente espera ouvir é o choro. Aquele choro agudo, forte, que anuncia que uma vida nova chegou. Aquele som que faz todo mundo na casa soltar o ar e sorrir de alívio. Mas aquele choro não veio. Eu fiquei esperando, com o corpo inteiro tenso, com os ouvidos abertos, com o coração batendo tão forte que eu sentia ele na garganta, esperando 1 segundo, 2, 3, esperando o choro rasgar aquela quietude e transformar a noite em outra coisa. Mas o silêncio continuou. E dentro daquele vazio, eu ouvi outro som. Um som que eu carrego dentro de mim até hoje e que nunca, em toda a minha vida, consegui tirar de dentro do peito. O choro da minha mãe. Não era o choro das dores do parto. Não era o choro de cansaço, de medo, de nervoso. Era um choro diferente de qualquer coisa que eu já tinha ouvido. Um choro que vinha de um lugar tão fundo que parecia que o corpo inteiro dela estava se partindo. Um lamento. Um som de animal ferido. De algo que se quebra e não se conserta mais. A porta do quarto se abriu. Dona Palmira saiu. Eu lembro do rosto dela. Estava molhado, vermelho, inchado. Os olhos não me olhavam direito. Pareciam olhar para um ponto que ficava além de mim, além da cozinha, além de qualquer coisa que existisse naquele mundo. Ela limpou as mãos num pano que já estava manchado e ficou parada na porta sem dizer nada. O Raimundo levantou do chão do corredor. Olhou para Dona Palmira.
Olhou para a porta aberta atrás dela, e eu vi o rosto dele desmoronar. Não foi de uma vez. Foi devagar, como parede de barro que vai cedendo com a chuva. Primeiro o queixo tremeu. Depois os olhos encheram. Depois ele virou de costas e encostou a testa na parede e ficou ali, com os ombros sacudindo, chorando sem fazer barulho. Eu coloquei a Carmelita no banco com cuidado para não acordar. Levantei e caminhei até a porta do quarto. Eu não sei de onde tirei coragem para olhar, mas olhei. Minha mãe estava deitada na cama com o lençol branco que agora não era mais branco. Estava de lado, com o rosto virado para a parede, e nos braços segurava um embrulho pequeno. Tão pequeno que quase desaparecia no meio dos panos. A senhora dos cabelos brancos estava sentada num banco ao lado da cama, com as mãos no colo e a cabeça baixa. Minha mãe segurava aquele embrulho contra o peito e balançava o corpo de leve, para frente e para trás, como se estivesse ninando. Ninando uma filha que nunca ia abrir os olhos, que tinha vindo magrinha, fraquinha, sem força nenhuma para aguentar tudo o que aconteceu naquele dia. Eu lembro que fiquei ali na porta sem conseguir me mexer. As pernas não respondiam, os olhos não piscavam, e dentro de mim alguma coisa se partiu também. Algo que eu não sei nomear até hoje, mas que mudou para sempre o jeito que eu olhava para o mundo. Eu lembro de ter pensado que não era justo, que aquela bebê não tinha culpa de nada. Que ela não pediu para nascer no meio de uma fuga, no meio de tanto medo e tanto sofrimento. Que se o mundo fosse um lugar decente, ela teria nascido em casa, no berço que minha mãe tinha preparado com retalho de tecido e palha de milho, com a gente ao redor cantando e agradecendo. Mas o mundo não foi decente com a minha mãe naquele dia. E a minha irmãzinha pagou o preço. Ela veio e se foi sem fazer um único som. Sem chorar, sem abrir os olhos, sem sentir o calor do sol na pele. Passou por esse mundo como brisa que cruza o quintal e some antes de a gente conseguir sentir. E minha mãe ficou ali, ninando aquele silêncio, a noite inteira. Até o sol nascer de novo. Enterraram minha irmã na manhã seguinte. O dia amanheceu bonito, e isso me deu raiva. Parecia errado o sol nascer daquele jeito, lavando o mundo de dourado, como se nada tivesse acontecido, como se uma vida não tivesse se apagado ali dentro daquele quarto. Como se o choro da minha mãe não tivesse enchido aquela casa a noite inteira. Mas o sol não se importa com a dor dos outros. Ele nasce e pronto. E a gente que se vire para aguentar a claridade. Seu Francisco voltou cedo com uma caixa pequena de madeira. Aquela caixa ficou gravada na minha memória. Não era caixão. Era uma caixa simples, do tamanho de uma gaveta, feita de tábua clara que ainda cheirava a serragem fresca. Ele mesmo tinha feito durante a madrugada. Eu soube disso porque Dona Palmira comentou depois, em voz baixa, que ele não dormiu. Que ficou no paiol a noite toda lixando a madeira com as mãos, dando acabamento como se estivesse preparando berço e não caixão. Minha mãe não quis soltar a bebê. Isso ficou marcado para sempre. Dona Palmira tentou. A senhora de cabelos brancos tentou, mas minha mãe apertava aquele embrulho contra o peito com uma força que não parecia possível para uma mulher que tinha acabado de passar pelo que ela passou. Os braços dela pareciam feitos de raiz, daquelas que se enterram na terra e não saem por nada. Foi Dona Palmira que ficou perto dela o tempo todo, sentada na beira da cama, sem falar nada, só fazendo companhia. Eu lembro que em algum momento ela começou a cantar baixinho, uma cantiga antiga, dessas que as mulheres do interior cantavam para embalar os filhos. Eu não lembro a letra inteira, mas lembro da melodia. Era triste e doce ao mesmo tempo, como tantas coisas da vida. E aos poucos, devagar, como o rio que vai cedendo à correnteza, minha mãe relaxou os braços e soltou. Eu não assisti. Dona Palmira não deixou a gente ir. Disse que era melhor assim. Eu lembro de ter ficado na cozinha com a Carmelita e o Raimundo, ouvindo o som de passos se afastando pelo caminho dos fundos. E depois, um silêncio que parecia não ter fim. Eu nunca soube direito os detalhes, e acho que foi melhor assim. Tem coisa que a gente não precisa saber por inteiro para sentir o peso. E aquele peso, minha filha,
Eu senti no peito durante muitos e muitos anos. Nos dias que se seguiram, minha mãe quase não saiu da cama. Dona Palmira levava comida no quarto, sopas finas, caldo de galinha que ela mesma matava no quintal, chá de ervas que a senhora dos cabelos brancos preparava com folhas que eu não conhecia. Minha mãe comia pouco. Às vezes nem tocava no prato. Ficava deitada de lado, olhando para a janela que dava para o riacho, com os olhos abertos mas vazios, como se estivesse vendo alguma coisa que ninguém mais conseguia enxergar. Eu entrava no quarto às vezes. Sentava no chão perto da cama e ficava ali, sem falar nada, só fazendo companhia. Às vezes ela estendia a mão e eu segurava. A mão dela estava fria, magrinha, e eu sentia os ossos debaixo da pele como se o corpo inteiro dela tivesse encolhido de dor. A Carmelita ia junto comigo de vez em quando. Sentava no meu colo e ficava olhando para minha mãe com aqueles olhos grandes e quietos. Não falava, não perguntava nada, só olhava. E minha mãe olhava de volta com um carinho tão triste que doía de ver. Esticava a mão e passava os dedos no rosto da Carmelita, devagar, como se estivesse decorando cada pedaço, como se tivesse medo de esquecer. O Raimundo lidou com aquilo de outro jeito. Ele sumia para o quintal o dia inteiro. Ficava perto do riacho jogando pedra na água, ou sentava debaixo de uma árvore e ficava ali, sozinho, olhando para o nada. Dona Palmira dizia para eu não me preocupar, que cada um carrega a dor do jeito que consegue. Mas eu via que ele estava diferente. O brilho dos olhos tinha apagado. A agitação de sempre tinha sumido. Ele estava ali, mas uma parte dele tinha ido embora junto com a irmã que ele nunca chegou a conhecer. E foi no meio desses dias escuros, quando a gente estava tentando juntar os pedaços de tudo que tinha quebrado, que a notícia chegou. Seu Francisco apareceu numa tarde com o rosto fechado. Ele tirou o chapéu antes de entrar, o que ele sempre fazia, mas dessa vez o gesto pareceu mais pesado. Sentou na cozinha e falou baixo com Dona Palmira. Eu estava no corredor, perto o bastante para ouvir pedaços do que ele dizia. Meu pai sabia onde a gente estava. Alguém tinha contado. Alguém da região que viu a carroça passando, ou que ouviu o comentário na venda, ou que simplesmente não conseguiu guardar segredo, porque naquele tempo as novidades corriam mais rápido que cavalo. O fato é que meu pai já tinha sido informado. E estava furioso. Seu Francisco usou uma palavra que me gelou. Ele disse que meu pai falava em fazer justiça. Eu não sabia direito o que aquilo queria dizer naquela época, mas o tom com que ele falou me fez entender que não era coisa boa. Que justiça, na boca do meu pai, não significava resolver com conversa. Dona Palmira ouviu tudo calada. Depois, ficou um tempo em silêncio, olhando para a lamparina da mesa como se a resposta estivesse ali dentro daquela chama. E então disse, bem baixinho, que minha mãe precisava saber. Senti um aperto no peito tão forte que precisei me sentar no chão do corredor. Minha mãe ainda estava de cama. Ainda estava fraca. Ainda carregava dentro dela a dor de ter perdido uma filha. E agora iam dizer para ela que o homem de quem ela tinha fugido estava vindo atrás. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada perto da janela da cozinha, olhando para a escuridão lá fora, ouvindo o barulho do riacho e o canto dos grilos, e pensando que o mundo era um lugar muito injusto para quem não tinha força para se defender. Mas eu estava errada sobre minha mãe não ter mais força. Porque no dia seguinte, quando contaram para ela o que estava acontecendo, ela fez uma coisa que me surpreendeu mais do que os porcos soltos no terreiro. Ela levantou da cama. Eu lembro do barulho dos pés dela no chão. Foi isso que me acordou naquela manhã. O barulho dos pés descalços arrastando no assoalho do quarto, devagar, como quem testa se o chão ainda aguenta o peso. Eu estava dormindo na cozinha, enrolada num cobertor perto do fogão, e quando abri os olhos e vi a porta do quarto aberta, o coração disparou. Minha mãe estava de pé. Não de pé encostada na parede, não de pé segurando na cama, não de pé do jeito frágil e trêmulo de quem acabou de sair de uma doença.
Ela estava de pé no meio do quarto, com a coluna reta e os ombros abertos, olhando pela janela que dava para o riacho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Eu lembro que fiquei parada na porta, sem coragem de entrar. Porque tinha algo diferente nela. Algo que não estava ali nos dias anteriores, quando ela ficava deitada olhando para o nada com os olhos vazios. Agora, os olhos tinham voltado. E tinham voltado com um sentimento dentro que eu só consigo descrever de um jeito. Parecia ferro. Parecia que alguém tinha derretido todo o medo, toda a dor, toda a tristeza que estava dentro dela e tinha forjado aquilo numa coisa dura, sólida, que não se dobrava mais. Dona Palmira apareceu atrás de mim e também parou. Eu lembro que ela levou a mão ao peito e ficou ali, olhando para minha mãe como quem olha para alguém que voltou de um lugar de onde ninguém volta. Não disse nada. Nenhuma de nós disse. Porque às vezes o silêncio entende melhor do que a palavra. Minha mãe virou o rosto e olhou para a gente. E naquele olhar eu li tudo que ela não precisou falar. Que ela sabia que meu pai estava vindo. Que ela sabia o que ele queria. E que ela tinha decidido, ali naquela cama, naquelas noites sem dormir, com o peito ainda doendo da filha que perdeu, que nunca mais ia voltar para aquela casa. Nunca mais. Eu lembro que ela pediu água. Dona Palmira trouxe. Ela bebeu devagar, em goles curtos, segurando a caneca com as duas mãos como se estivesse esquentando os dedos. Depois, pediu comida. Comeu o caldo de galinha que estava no fogão, todo, até a última colher, com uma concentração de quem sabe que precisa de força para o que vem pela frente. E depois, ela começou a se arrumar. Lavou o rosto no balde perto da porta. Prendeu o cabelo num coque firme, diferente dos coques frouxos que ela usava em casa. Trocou o vestido sujo por um vestido limpo que Dona Palmira emprestou. Era um vestido simples, cor de terra, que ficava um pouco largo nela porque minha mãe tinha emagrecido muito naqueles dias. Mas mesmo assim, quando ela se olhou no espelho pequeno que ficava pendurado na parede do quarto, eu vi que ela se reconheceu. E eu também reconheci. Aquela era a minha mãe de verdade, não a mulher quieta que ficava perto do fogão engolindo desaforo. Não a mulher que abaixava a cabeça quando meu pai gritava. Não a mulher que Dona Edith tratava como lixo. Aquela era outra. Aquela era a mulher que tinha soltado os porcos do chiqueiro. A mulher que tinha pegado os filhos e saído andando por uma estrada de terra sem olhar para trás. A mulher que tinha perdido uma filha e, em vez de se deitar e morrer junto, tinha levantado. Naquele dia, Dona Palmira e minha mãe passaram horas conversando na cozinha. Eu não sei tudo o que foi dito, porque me mandaram ficar no quintal com meus irmãos. Mas eu ficava por perto, ia e voltava, e pegava pedaços. Lembro que falaram sobre terra, sobre trabalho, sobre um lugar onde minha mãe pudesse ficar. Dona Palmira conhecia gente. Tinha parentesco espalhado pela região, comadres, vizinhas antigas, mulheres que ajudavam umas às outras do jeito que podiam. E um plano foi sendo costurado ali, naquela conversa de cozinha, com a mesma paciência com que se costura colcha de retalho. O Raimundo percebeu que as coisas tinham mudado. Eu lembro que ele apareceu na porta da cozinha num certo momento e ficou olhando para minha mãe com uma cara de espanto, como se não acreditasse que era a mesma pessoa que estava de cama no dia anterior. Ela olhou para ele e fez um gesto com a mão, chamando. Ele foi. Sentou do lado dela e encostou a cabeça no ombro da minha mãe. E eu vi que ela fechou os olhos por um instante e respirou fundo, como se estivesse recarregando uma energia que só os filhos conseguem dar. A Carmelita veio depois. Subiu no banco e ficou do outro lado, quietinha como sempre, mas grudada. E eu fiquei na porta olhando aquela cena e guardando dentro de mim como se fosse retrato. Minha mãe no meio. Nós ao redor. Sem casa, sem roupa, sem nada. Mas juntos. E juntos era tudo que importava. A tarde daquele dia passou devagar. Dona Palmira matou uma galinha e fez um caldo grosso com mandioca. A casa foi enchendo de cheiro de comida e de uma calma que parecia frágil, como vidro fino que qualquer barulho pode quebrar. E o barulho veio quando o sol já estava baixo.
Eu estava no quintal dos fundos, perto do riacho, lavando o rosto na água fria, quando ouvi o som de cascos na estrada. Não era o cavalo manso de seu Francisco. Era um trote pesado, apressado, de animal sendo forçado a correr. Eu voltei para a frente da casa e vi a poeira subindo no caminho antes de ver qualquer coisa. Depois vi o cavalo. Depois vi o homem em cima do cavalo. Meu pai. Ele vinha com o rosto fechado, as costas retas, os braços tensos nas rédeas. Atrás dele, mais longe, vinha outra pessoa a pé. Eu apertei os olhos para enxergar melhor, na luz fraca do fim de tarde. Era a Dona Edith. Vinha caminhando rápido, com aquele vestido escuro de sempre e o rosto duro como se estivesse indo para uma guerra que já tinha certeza de ganhar. Meu estômago gelou. Eu corri para dentro da casa. Dona Palmira já estava na porta da frente. Meus irmãos estavam na cozinha, e minha mãe estava de pé no meio da sala, com os braços ao lado do corpo e aquele olhar de ferro que eu tinha visto de manhã. Ela não tremeu, não se escondeu, não abaixou o rosto. E quando o barulho dos cascos parou no portão e o silêncio tomou conta do terreiro, ela respirou fundo uma única vez e caminhou até a porta da frente. Estava na hora de encarar. Meu pai desceu do cavalo devagar. Esse detalhe ficou gravado porque esperava que ele descesse com raiva, com pressa, com aquela energia de tempestade que ele carregava quando estava bravo. Mas não. Ele desceu devagar. Amarrou o cavalo no mourão da cerca com um nó firme, ajeitou a camisa por dentro da calça e permaneceu parado por um instante, olhando para a casa de Dona Palmira como quem avalia o terreno antes de pisar. E aquilo me deu mais medo do que se ele tivesse chegado gritando. Porque raiva que grita, a gente conhece. Raiva que fica quieta é outra coisa. É raiva que já pensou, que já planejou, que já decidiu o que vai fazer antes de abrir a boca. Dona Edith chegou logo depois, ofegante da caminhada, segurando a barra do vestido escuro com uma mão e se abanando com a outra. Ela parou ao lado do meu pai e endireitou o corpo, levantou o queixo e assumiu aquela pose de quem veio cobrar uma dívida. Minha mãe estava na porta da frente. Ela não saiu da porta. Ficou ali, no degrau da varanda, com os pés firmes no chão e as mãos ao lado do corpo. Não cruzou os braços, não se encostou em nada, não fez gesto nenhum de defesa. Ficou ali, de pé, olhando para os dois que tinham vindo buscar o que achavam que ainda era deles. Dona Palmira estava atrás da minha mãe, um pouco mais dentro da casa. E ao lado de Dona Palmira tinha aparecido seu Francisco, que eu nem tinha visto chegar, mas que estava ali com o chapéu na mão e o rosto sério de quem não vai deixar acontecer desgraça dentro de uma propriedade onde ele é responsável. A filha de Dona Palmira também apareceu, e a senhora dos cabelos brancos. E um homem que eu não conhecia, que devia ser vizinho ou parente, que veio de algum lugar e permaneceu encostado na cerca com os braços cruzados, observando. Em algum momento olhei ao redor e percebi que minha mãe não estava sozinha. Que tinha gente ali. Gente que viu, gente que ficou, gente que não saiu correndo. E aquilo, minha filha, aquilo fez toda a diferença do mundo. Porque meu pai estava acostumado a resolver as coisas entre quatro paredes, onde ninguém via, ninguém ouvia, ninguém podia testemunhar. Mas ali, naquele terreiro, diante daquela gente toda, as regras eram outras. Meu pai começou a falar. Eu não lembro de cada coisa que ele disse, porque eu estava escondida perto da janela lateral da casa, com o coração batendo tão forte que atrapalhava os ouvidos. Mas lembro do tom. Ele falou com aquela voz grossa de sempre, mas controlada, medida, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado porque sabia que tinha plateia. Falou alguma coisa sobre a mulher dele ter saído de casa sem permissão, sobre os filhos que pertenciam a ele também, sobre a vergonha que aquilo tudo estava causando na família. Dona Edith entrou no meio e acrescentou as coisas dela. Ela falou sobre condição, sobre o estado da casa, sobre como minha mãe não tinha capacidade. Falou com aquela voz fina e afiada que eu conhecia tão bem
e que ali no terreiro, diante daquela gente simples, soava ainda mais cortante. Minha mãe escutou tudo, cada palavra, cada acusação, cada pedaço de veneno que os dois jogaram no ar daquele terreiro. E não se mexeu. Meus irmãos estavam dentro da casa. A Carmelita estava agarrada na saia de Dona Palmira, tremendo de novo, e o Raimundo estava perto da porta dos fundos, com os punhos cerrados e o rosto vermelho, como se estivesse se segurando com toda a força para não sair correndo para o terreiro e enfrentar meu pai com aquelas mãos pequenas. Em algum momento meu pai deu um passo para frente, um passo só, na direção da varanda, na direção da minha mãe, e foi aí que seu Francisco se mexeu. Não foi um gesto grande. Ele só saiu de onde estava, caminhou até o lado da minha mãe e parou ali, de pé, com o chapéu na mão e o corpo magro fazendo sombra no degrau. Não disse nada. Não precisou. A presença dele ali dizia tudo o que precisava ser dito. Meu pai parou. Olhou para seu Francisco. Olhou para os outros que estavam ali. Olhou ao redor como quem finalmente entende que aquele terreiro não era a cozinha da casa dele, onde ele mandava e desmandava sem ninguém ver. E então minha mãe falou. As palavras exatas se perderam no tempo. Já faz tempo demais, e a memória não guarda tudo, por mais que a gente queira. Mas eu lembro do que ela disse no sentido, no sentimento. Lembro que ela falou sobre a filha que tinha perdido. Lembro que a voz dela tremeu nessa parte, mas não quebrou. Lembro que ela falou que aquela filha morreu por causa de tudo o que aconteceu naquele dia, de toda aquela correria, de toda aquela aflição, e que ela ia carregar aquele peso para o resto da vida. Lembro que ela disse que não ia voltar. Lembro que ela disse que os filhos ficavam com ela. Lembro que ela disse aquilo olhando nos olhos do meu pai, sem piscar, sem tremer, sem abaixar o rosto 1 milímetro que fosse. E o silêncio que veio depois ficou dentro de mim para sempre. Um silêncio grosso, pesado, que pairou naquele terreiro como nuvem de chuva que ainda não caiu. Todo mundo ali, parado, esperando. Os grilos já tinham começado a cantar porque o sol estava sumindo atrás do morro. A luz estava ficando cor de cobre e as sombras se esticavam no chão de terra como dedos compridos. Dona Edith tentou falar alguma coisa. Ela abriu a boca e começou a soltar aquele veneno dela de novo. Mas dessa vez aconteceu uma coisa que eu não esperava. Seu Francisco levantou a mão. Um gesto simples. Palma aberta, braço levantado na altura do ombro. E Dona Edith calou. Calou porque naquele lugar, naquela casa, quem tinha autoridade era ele. E ele estava dizendo, sem precisar de palavra, que já chega. Meu pai olhou para minha mãe por um tempo longo. Vi alguma coisa passar pelo rosto dele que eu não esperava ver. Não era raiva. Não era a raiva de sempre, pelo menos. Era uma coisa que parecia, eu não sei, minha filha, parecia vergonha. Ou talvez fosse a primeira vez que ele estava olhando para minha mãe de verdade, sem as paredes da casa para esconder o que ele fazia. Ele não disse mais nada. Virou as costas. Desamarrou o cavalo. E foi embora. Dona Edith ficou ali mais uns segundos, sozinha no terreiro, com o vestido escuro e o rosto de pedra. Depois, olhou para minha mãe uma última vez, com aquele olhar de desprezo que ela carregava desde sempre, virou as costas e saiu atrás do filho. E minha mãe ficou ali na varanda, de pé, vendo os dois sumirem na estrada de terra. Ela não chorou, não sorriu, não se mexeu. Só ficou ali, respirando, até a poeira da estrada baixar e o silêncio voltar a ser só silêncio. Minha mãe nunca mais voltou para aquela casa. Eu sei que parece simples quando a gente diz assim, numa frase curta. Mas não tinha nada de simples naquela decisão, minha filha. Naquele tempo, mulher que saía de casa era mulher marcada. Era falada na venda, era apontada na estrada, era olhada de lado na missa. Não importava o motivo, não importava se o marido era bom ou ruim. Mulher que ia embora carregava a culpa como se fosse sombra costurada no calcanhar. E minha mãe carregou. Mas carregou andando, não parada. Os primeiros tempos foram os mais duros. A gente ficou na casa de Dona Palmira por um bom tempo, até minha mãe conseguir se firmar.
Eu lembro que ela começou a trabalhar antes mesmo de o corpo estar recuperado direito do parto. Dona Palmira insistia para ela descansar, mas minha mãe tinha uma coisa dentro que não permitia ficar parada. Era como se cada dia sem trabalho fosse um dia devendo alguma coisa para alguém. Ela começou na lavoura. Ia para os lados de uma fazenda que ficava mais adiante, onde o dono precisava de gente para capinar, para plantar, para colher. Eu lembro que ela saía de madrugada, quando o céu ainda estava escuro e o sereno molhava tudo. Voltava quando o sol já estava caindo, com as mãos sujas de terra, as costas doendo, os pés inchados dentro de uma botina velha que alguém tinha dado para ela. Mas voltava. Sempre voltava. E aos poucos as coisas foram tomando forma. Dona Palmira ajudou a conseguir um pedaço de chão emprestado, uma nesga de terreno perto do riacho, onde dava para levantar uma casa pequena. E foi o que minha mãe fez. Não sozinha. Teve gente que ajudou. Seu Francisco trouxe madeira. O vizinho que estava no terreiro no dia do confronto trouxe telha. Dona Palmira deu panela, prato, cobertor. A senhora dos cabelos brancos trouxe mudas de erva que plantou nos fundos, dizendo que remédio da terra cura mais que remédio de farmácia. A casa era pequena, 2 cômodos e uma cozinha que também era sala, que também era tudo. O chão era de terra batida e o telhado pingava quando a chuva vinha forte. Mas era nosso. Pela primeira vez na vida, tínhamos um lugar que nos pertencia. Que meu pai não podia entrar sem pedir licença, que Dona Edith não podia invadir com aquele olhar de desprezo. Eu lembro do dia que a gente dormiu lá pela primeira vez. Minha mãe estendeu um colchão de palha no chão e dormimos ali, nós 3 e ela, apertados, com o vento soprando pela fresta da janela e o barulho do riacho entrando pela noite. A Carmelita dormiu primeiro, enroscada na minha mãe como filhote de gato. O Raimundo dormiu depois, de bruços, com a mão aberta em cima do chão de terra, como se estivesse segurando a casa no lugar. E eu fiquei acordada um tempo, olhando para o teto de telha, ouvindo a respiração de todo mundo, sentindo um negócio dentro do peito que eu não sabia ainda que se chamava paz. Minha mãe criou galinha. Começou com umas poucas que Dona Palmira deu e foi aumentando. Eu lembro do quintal cheio daquelas galinhas ciscando, do barulho que faziam de manhã cedo, do cheiro do milho que minha mãe jogava no terreiro e dos ovos. Os ovos que ela vendia na venda da região, que trocava por sal, por tecido, por querosene, cada ovo era uma moeda. Cada galinha era uma vitória. E costurava. Minha mãe aprendeu a costurar não sei bem quando, mas eu lembro que a máquina de costura apareceu na nossa casa num certo momento, uma máquina velha, de pedal, que fazia um barulho ritmado que virou a trilha sonora da nossa vida. Ela costurava roupa para fora, vestido, calça, avental, remendo. Qualquer coisa que precisasse de agulha e linha, ela fazia. Eu lembro de adormecer muitas noites com o som daquele pedal subindo e descendo, e a sombra da minha mãe curvada sobre o tecido na luz fraca da lamparina. Não foi fácil. Eu não quero pintar uma coisa bonita em cima de uma coisa que foi dura, minha filha. Teve dia que não tinha comida direito. Teve noite fria que dormimos com fome. Teve vez que minha mãe saiu de casa antes do sol nascer e voltou depois do sol se pôr e eu vi que ela tinha chorado, porque os olhos estavam inchados e vermelhos, mas ela limpava o rosto antes de entrar e sorria pra gente como se o dia tivesse sido bom. Ela nunca reclamou. Pelo menos não pra gente. Se ela reclamava, reclamava pro vento, pro riacho, pra Deus, pra noite. Pra gente ela só mostrava força. Força e carinho. Aquele carinho calado de mãe que aparece num prato de comida quente, numa roupa lavada, num cabelo trançado com cuidado antes de sair de casa. E fomos crescendo. Crescemos naquela casa pequena, naquele quintal de galinha, com aquela máquina de costura cantando de noite. Crescemos com pouco, mas com o bastante. Porque o bastante, eu aprendi com minha mãe, não é ter tudo, é ter quem se importa. Eu fui crescendo e fui assumindo as coisas da casa. Fui aprendendo a cozinhar no fogão a lenha, a lavar roupa no tanque, a cuidar dos mais novos quando minha mãe saía para trabalhar. O Raimundo cresceu forte, trabalhador e logo começou a ajudar na lavoura também.
Tinha a mesma mão firme do meu pai para lidar com a terra, mas o coração era outro. O coração era da minha mãe. A Carmelita cresceu quieta, estudiosa, com uma inteligência que brilhava nos olhos e que minha mãe fez questão de alimentar, mesmo quando alimentar os corpos já era difícil. E depois veio a Fátima. A Fátima nasceu muito tempo depois, quando minha mãe já tinha refeito a vida. Minha mãe conheceu um homem bom, um viúvo da região que tratava ela com um respeito que meu pai nunca soube dar. Não ficaram juntos para sempre, mas daquela união nasceu a Fátima. Nasceu saudável, forte, chorando alto como se quisesse avisar o mundo que tinha chegado. Eu lembro que minha mãe segurou ela nos braços e chorou também. Mas dessa vez era choro diferente. Era choro de coisa que se completa, de ciclo que se fecha, de vida que insiste em nascer mesmo depois de tanta morte. Minha mãe deu a ela o nome de Fátima. Eu sempre achei que tinha a ver com fé, com Deus, com aquela santa de quem as mulheres do interior tanto gostavam. Mas acho que tinha a ver também com recomeço, com a prova de que depois da pior noite ainda pode vir uma manhã. E a Fátima foi exatamente isso, uma manhã depois da noite mais escura que a gente já viveu. A vida passou, minha filha. Passou do jeito que a vida passa para todo mundo. Devagarinho quando a gente está no meio e depressa demais quando a gente olha para trás. Parece que foi outro dia que eu estava naquela cozinha de Dona Palmira ouvindo os gemidos da minha mãe atrás de uma porta fechada. E já faz tanto tempo que a estrada de terra virou asfalto, que a venda da região virou mercado, que as casas de parede caiada viraram construção de tijolo. O mundo mudou. Mas o que eu sinto quando lembro não muda. Isso fica do mesmo tamanho, do mesmo peso, da mesma cor. Minha mãe nos criou sozinha até o fim. Cada um de nós 4, com lavoura, com galinha, com costura, com uma teimosia que não tinha explicação lógica. Tinha dia que eu olhava para ela e pensava que não era possível, que uma pessoa só não podia dar conta de tudo aquilo, mas ela dava. Dava e ainda sobrava carinho para alisar cabeça de noite, para contar história perto do fogão, para cantar aquelas cantigas antigas que faziam a gente dormir mesmo quando a barriga estava vazia. Eu cresci, casei, tive meus filhos. Saí daquela casa pequena e fui fazer minha vida, como todo mundo faz. Mas nunca fui longe. Fiquei por perto. Porque ficar perto da minha mãe era como ficar perto de uma árvore grande. Dava sombra, dava fruto, dava a sensação de que o chão embaixo dos pés era firme. O Raimundo também se casou. Virou homem trabalhador, de mão grossa e coração mole, que chorava escondido quando alguma coisa emocionava. Eu sempre achei que ele herdou do meu pai a força do corpo e da minha mãe a força de tudo o mais. Ficou na região perto da gente e toda semana aparecia na casa da mamãe com alguma coisa, um saco de mantimento, uma lata de querosene, uma galinha nova para engordar no quintal. Ele nunca disse que era para retribuir, mas a gente sabia. A Carmelita foi a que mais estudou. Minha mãe fez questão. Dizia que a Carmelita tinha um brilho na cabeça que precisava de livro para acender. E que ela ia dar um jeito de conseguir esses livros, mesmo que tivesse que costurar vestido para o mundo inteiro. E deu. Carmelita estudou, saiu da roça, virou professora. A primeira professora da família. Eu lembro do dia em que ela veio contar para minha mãe, com o diploma na mão e os olhos brilhando. Minha mãe segurou aquele papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Passou os dedos por cima das letras devagar, como quem lê por toque, porque as letras ela não sabia ler. Mas sabia o peso que aquilo tinha. Sabia que aquilo significava que a filha dela nunca mais ia precisar depender de homem nenhum para viver. E a Fátima, a minha Fátima. A Fátima cresceu diferente de todos nós. Tinha uma inquietação por dentro que não cabia naquele lugar. Queria ver o mundo. Queria conhecer coisas que nem sabíamos que existiam. E um dia ela partiu. Foi morar longe. Tão longe que ficava do outro lado do oceano, num país onde ninguém entendia a língua. Eu lembro que quando a Fátima foi embora, minha mãe passou 3 dias sem falar direito. Não era tristeza de raiva, não era mágoa. Era saudade que chegou antes do tempo,
saudade que começou a doer antes mesmo da pessoa ir embora. Ela sentava na cadeira perto da janela, olhando para a estrada, como se esperasse ver a Fátima voltando a qualquer momento. E ficamos muito tempo distantes. Anos. Anos longos de carta que demorava meses para chegar, de notícia que vinha pela boca de quem viajava, de saudade que guardávamos no peito, como quem guarda flor dentro de livro. Apertada, seca, mas ainda com um resto de perfume. Quando minha mãe ficou doente, fomos nós que cuidamos dela. Eu, o Raimundo, a Carmelita. Cada um dando o que podia. Eu ia todo dia. Fazia a comida do jeito que ela gostava, esquentava na água do banho na temperatura certa, penteava o cabelo dela que já estava todo branco e fininho, e ficava ali, sentada do lado da cama, segurando a mão dela, do mesmo jeito que ela segurou a minha naquela manhã no caminho de terra. A Fátima veio quando soube. Veio de longe, atravessou o mundo, chegou com os olhos inchados e a mala pesada de presente que não importava, porque o presente que minha mãe queria era só aquele. A filha ali, perto, de novo. Eu lembro que minha mãe segurou o rosto da Fátima com as duas mãos e ficou olhando para ela por um tempo longo, sem dizer nada, como se estivesse matando uma saudade que tinha durado uma vida inteira. Minha mãe partiu num dia quieto, sem barulho, sem confusão, sem drama. Do mesmo jeito que ela viveu a maior parte da vida. Em silêncio. Com dignidade. Com a mesma força calada que usou para tudo, desde soltar porco de chiqueiro até criar 4 filhos sozinha. Deus levou ela no tempo dele. E a gente ficou. Ficamos com a saudade, com a lembrança, com tudo que ela plantou dentro de cada um de nós. Hoje a gente se encontra pelo menos uma vez no ano. Eu, o Raimundo, a Carmelita e a Fátima. A Fátima vem de longe, organiza tudo com antecedência, e nos reunimos na casa que era da mamãe, que agora é da Carmelita, e passa uns dias ali, cozinhando, contando história, rindo de coisa que só nós entendemos. E toda vez, minha filha, toda vez que nos juntamos, em algum momento alguém conta aquela história. A história dos porcos. E todo mundo ri. E todo mundo chora. Porque rir e chorar ao mesmo tempo é o jeito que a nossa família encontrou de lembrar do que vivemos sem deixar a dor ganhar da gratidão. Eu tenho muita idade já. O corpo reclama, a memória falha em umas coisas e em outras permanece firme como pedra. E essa história é das que permanecem. Cada detalhe. O barulho dos porcos, o cheiro da terra, o rosto da minha mãe na porta dos fundos, o gesto pequeno com a mão me chamando. E sempre que eu escuto um porco correndo de algum lugar, aquela manhã volta inteira. Porque foi naquela manhã, no meio daquela confusão de animais e medo, que eu aprendi 2 coisas que carreguei comigo a vida toda. A coragem de uma mãe aparece do jeito mais inesperado. Às vezes não vem com discurso bonito, não vem com gesto grande. Vem descalça, com a barriga pesada, abrindo porteira de chiqueiro numa manhã qualquer. E às vezes uma confusão de porcos no terreiro pode ser o único caminho de fuga que uma família tem. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final, minha filha. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Porque tem muita mãe por aí que carregou peso demais sem ninguém saber. E elas merecem que a gente lembre.